Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química. E olha só que interessante, hoje nós vamos aprender sobre as ligações químicas. Ou seja, elas são de basicamente três tipos. Nós temos a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica, tá? Então veja, na ligação iônica é quando nós temos a transferência de elétrons de um elemento para o outro. Lembra lá que um elemento mais à esquerda da tabela periódica, deixa eu pegar aqui a tabela periódica. Um elemento mais à esquerda da tabela periódica, que eram aqueles que tinham uma característica mais metálica, né? Olha só aqui. Eles tendem a perder elétrons para ficar com configuração de gás nobre. Vai se ligar com um elemento que está mais à direita da tabela periódica, aqueles elementos que querem receber elétrons. Então, os metais doam elétron e os ametais recebem elétron. Tá? Perceba que nessas ligações nunca temos uma ligação assim, nossa, essa ligação aqui, a gente acaba classificando, né, como ligação metálica, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Porém, o que acontece, na verdade, é que nós temos ligações com um certo caráter metálico, um certo caráter iônico e um certo caráter covalente maior do que as outras. Veja aqui, ó, deixa eu pegar, devia ter colocado esse slide aqui por primeiro. Antes de a gente ver as configurações dessas ligações, né, o que cada uma tem de especial, deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui, olha só. Veja que aqui nós vamos ter um triângulo representando o caráter de cada ligação. Então, se a gente pegar aqui em cima, veja que nós temos o caráter de uma ligação iônica. Aqui embaixo, o caráter de uma ligação metálica. Aqui, o caráter de uma ligação covalente. Veja aqui, olha só. Qual que é o elemento que tem maior caráter de ligação covalente? É o flúor se ligando com o flúor. Veja que é o oxigênio se ligando com o oxigênio. A gente vai ver isso. Mas olha só, numa ligação iônica é quando nós temos um metal se ligando com um ametal. Na maioria das vezes. Então veja que aqui nós temos, olha só, o lítio, que é um metal, se ligando a um flúor. Césio se ligando a um oxigênio. Lítio se ligando ao oxigênio. Berílio ao flúor. Então são metais e ametais fazendo ligação, né? Vamos voltar lá. Tranquilo, então. Na ligação iônica, ela é caracterizada por uma ligação forte entre os elementos. E nós temos a formação de um íon positivo e um íon negativo. O íon positivo, que geralmente é o metal, nós chamamos de cátion, e um negativo de ânion. E ele vai ter essa carinha aqui, olha só, com um maisinho na frente e um menos aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, mais alguma coisa que é interessante. Basicamente, é isso. Tem algumas informações aqui para vocês lerem também, mas o mais importante de uma ligação iônica seria isso. Geralmente, quando nós temos essas ligações iônicas, formamos compostos com alto ponto de fusão, ou seja, NaCl é um sal e o ponto de fusão desse sal ele é muito alto. Veja que ele está no estado sólido. Para você passar para o estado líquido, você tem que fornecer bastante energia, tá bom? Aqui, vocês podem ver, na verdade, são alguns exercícios, né, sobre electron arrangements, que é aquela distribuição de Linus Pauling para alguns elementos, por exemplo, magnésio, oxigênio, e daí depois ele pede para a gente desenhar a estrutura, na verdade, como ficaria, né, a ligação entre um elemento e outro. Veja que aqui nós temos já a resposta para esse exercício, tá bom? Mas vocês podem tentar fazer em casa se vocês quiserem. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui
de vocês é para os orbitais. Lembra que a gente começou a ver, né? Como que ficaria o diagrama de orbital para o magnésio? Veja que aqui o magnésio ele tem 12 elétrons, sendo 2 na primeira camada, 8 na segunda camada e 2 na terceira camada. Então, como é que a gente vai fazer a distribuição aqui mesmo? Olha só, de 12 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele ficaria com essa cara. Enfim, isso aqui não vai usar para isso aqui. Agora, no oxigênio. O oxigênio ele tem 8 elétrons, né, na camada de valência. Não, desculpa, 8 elétrons no total. 2 na primeira camada e 6 na segunda camada. Então, nós colocamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que, 7, 8. Veja que ele tem 8 elétrons no total, né? 2 na primeira e 1, 2, 3, 4, 5, 6 na segunda. Então, essa segunda camada aqui, né? Aí, isso dá para desenhar, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá para você representar o diagrama de orbitais aqui, né? Dessa maneira, em que é representado na vertical ou na horizontal, dessa maneira aqui, tá bom? Vocês podem encontrar esses dois diagramas no dia da prova. E veja que aqui nós temos espaço para mais 2 elétrons, por isso que o oxigênio ele quer ganhar 2 elétrons. Nesse caso aqui, veja que para a gente completar a última camada, o magnésio ele teria que ganhar, olha só, 6 elétrons para completar o subnível P da camada 3, né? Então é mais fácil ele perder esses 2 elétrons que tem no subnível S da camada 3, porque daí ele fica com a camada 2 completa e essa passa a ser a camada de valência. Esses 2 elétrons vêm para o oxigênio, tá bom? E um outro tipo de ligação é a... Deixa eu ver aqui. Não, desculpa, antes disso ainda. Outro fator muito importante de uma ligação iônica é quando eles estão em solução. Veja aqui, ó, quando a nossa ligação iônica está no estado sólido, nós temos lá os íons positivos e negativos todos grudados um no outro, né? Quando ela está em solução, esses íons eles acabam ficando livres, ou seja, se você jogar um composto iônico na água e ele for solúvel, esses íons acabam se dissociando. Ou seja, nós temos uma mobilidade de íons. Isso faz com que confira-se uma propriedade elétrica de condução. É um composto que tem propriedade, é um composto que apresenta condutibilidade quando em solução, tá? Por que isso acontece? Veja que aqui vão ter várias moléculas de água, né? Essas moléculas de água, elas acabam ficando todo em torno desses íons aqui. Então, eles acabam ficando todos livres. Se a gente colocar aqui um cátodo, polo negativo, e um ânodo, polo positivo, veja que tem a movimentação de elétrons dessa maneira. Agora, quando nós temos essa estrutura cristalina, nós não temos a movimentação desses elétrons, portanto, um elétron, o cátion e o ânion, eles acabam não indo para os polos, tá bom? Ionic compounds are always solids at room temperature. Por quê? Ponto de fusão muito alto. Então, eles vão ser sólidos à temperatura ambiente. Já nas ligações covalentes, o que nós vamos ter? Não metais se ligando com não metais. Ou seja, vai haver o compartilhamento de elétrons. Olha só,
se a gente tiver aqui aqui 2 hidrogênios, por exemplo. Cada hidrogênio vai ter um elétron só, né? Então veja que esse elétron é desse hidrogênio e esse elétron é desse outro hidrogênio. Numa ligação covalente, os 2 elétrons passam a ficar compartilhados. Nossa, que é isso? 2 elétrons passam a ficar compartilhados, ou seja, esse elétron aqui é desse hidrogênio e esse outro elétron aqui era, né, desse hidrogênio. A partir de agora, os 2 elétrons acabam sendo tanto desse quanto desse daqui. Então, há esse compartilhamento, porque nenhum quer perder. Os 2 querem ganhar. Se os 2 querem ganhar, os 2 vão compartilhar. Assim, os 2 acabam ficando felizes, porque eles acabam ficando com a configuração de gás nobre. Veja que a configuração do hélio é desse jeito, tá? Olha só aqui o que acontece, 2 cloros também, eles vão acabar compartilhando um elétron de cada um, ou seja, um par eletrônico, e na camada de valência, que é essa camada mais externa, acaba ficando completa com 8 elétrons. O mesmo acontece para o metano, que pode haver o compartilhamento entre carbono e hidrogênio de elétrons, não precisa ser necessariamente 2 elementos iguais, tá? Mas 2 elementos que eles querem ganhar elétrons. Veja que o carbono ele quer ganhar elétrons, ele quer ganhar 4 elétrons para ficar estável, e o hidrogênio ele quer ganhar 1 elétron. Então, olha só o que acontece. Pode haver também o compartilhamento de mais de um par de elétrons, que é o que acontece aqui, olha só, com o oxigênio. Cada oxigênio ele precisa ganhar 2 elétrons, ou seja, então ao invés de ele compartilhar um par eletrônico, ele vai compartilhar 2 pares eletrônicos. O nitrogênio ele acaba compartilhando 3 pares eletrônicos, e olha só, a gente representa por 3 tracinhos, aqui a gente representa por 2 tracinhos, tá? Isso daqui é chamado de ligação dupla. E quando nós temos apenas um compartilhamento de um par de elétrons, nós chamamos de ligação simples, que é a ligação com um tracinho ali, né? Outra coisa que é observado nos compostos de ligações covalentes é que eles apresentam um baixo ponto de fusão e um baixo ponto de ebulição também, tá? O que são ligações coordenadas ou ligações coordenadas dativas ou ligações dativas, né? É quando nós temos a doação de um par eletrônico que não está sendo usado para um outro elemento. Veja que aqui, olha só, nós temos um nitrogênio que apresenta 5 elétrons na camada de valência, compartilhando elétrons com 3 hidrogênios no começo. Olha só, as bolinhas redondas são todos os elétrons pertencendo ao nitrogênio. Então nós temos 5 bolinhas e o xizinho são os elétrons do hidrogênio. Veja que aqui, considerando o nitrogênio, nós já temos a camada de valência completa. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está feliz. Porém, tem esse par eletrônico aqui que está sobrando, ou seja, ele pode compartilhar, doar esse par eletrônico para um compartilhamento com um outro hidrogênio. Esse outro hidrogênio, ele é especial, por quê? Veja que ele é um H+. H+ é um hidrogênio onde perdeu um elétron, ou seja, ele só tem ele não tem elétrons na camada de valência. Então, ele vai querer receber no mínimo 2 elétrons para ficar feliz, porque daí ele fica com a configuração lá do hélio. Veja que a representação dessa ligação coordenada, ela é representada por uma setinha aqui, olha só. E essa daqui nós temos essa representação. Lembra que como nós temos um mais, né? Ou seja,
um dos elementos acabou perdendo um elétron, nós colocamos tudo isso entre colchetes e um maisinho aqui do lado. Então essa daqui é o íon amônio, essa é a representação do íon amônio. Sobre comprimento de ligação, veja que quando nós tivermos um compartilhamento de mais elétrons, pessoal, você só vai compartilhar alguma coisa com quem é muito próximo de você. Então, quanto maior o compartilhamento que você tem entre um elemento e o outro, mais próximo esses elementos vão ficar. Então, numa ligação tripla, ela tem a distância de ligação, né, o comprimento de ligação muito menor que uma ligação simples, tá bom? Portanto, a ligação simples é further apart. Nós temos também a ligação metálica agora. Veja que a gente já viu duas, né? Agora a metálica. O que é a metálica, basicamente? É quando nós temos aqui, olha só, metais, ligação entre metais. Quando o metal de magnésio ele vai ser formado lá, né, na indústria siderúrgica, eles vão fazer com que os metais fiquem próximos uns dos outros, mas os metais eles querem perder elétrons. Portanto, vão ter elétrons sobrando que vão ficar sendo, que vão estar ali, né, num mar eletrônico. Essa é a palavra que eles acabam usando, né? Olha só, esse mar de elétrons, que é elétrons livres que não pertencem necessariamente a um elemento ou a outro exclusivamente. Então, por ter elétrons livres aqui, esses elementos eles apresentam condutividade elétrica. E também uma outra característica importante é que eles acabam apresentando um alto ponto de fusão também. Então você tem que fornecer bastante energia para que eles passem do estado sólido para o estado líquido. E depois também, né, tem dutibilidade, maleabilidade, enfim, isso dali são características bem notáveis para os metais. Olha só aqui, condutividade elétrica, também a questão do cisalhamento, né, se você aplica uma força de cisalhamento, eles acabam se deformando aqui, enquanto que lá nas ligações iônicas, olha só, se você pegar um bloco ali, né, de sal e tentar entortar ele na verdade não vai entortar, ele vai quebrar. Então a folha cisalhante acaba, olha só, separando ali em duas novas partes, ao passo que aqui nós temos já uma maleabilidade maior e você consegue fazer uma dobra, você consegue pegar um fio e dobrar. Aqui nós temos alguns exercícios. Gente, antes de resolver essa questão, eu quero explicar para vocês algo relacionado à eletronegatividade. Eletronegatividade é o caráter que, quando um elemento está em uma ligação, ele quer puxar os elétrons para o seu lado. Simplificando, é isso. Ou seja, electronegativity is the power of an atom to attract the electron density in a covalent bond towards itself. Ou seja, se você tem lá uma ligação entre, vamos supor, vai tudo em preto mesmo, um hidrogênio e um flúor, nós vemos que a densidade eletrônica perto do flúor vai ser muito maior. Como é que eu sei disso? Lembra lá da eletronegatividade, como é que era essa periodic trend mesmo? Nós íamos da esquerda para a direita e de baixo para cima. Nós tínhamos até a von Wiebrich pH, né? Aqui é uma coisa, eu acabei colocando aqui, né? A von Wiebrich pH, como eu falei para vocês, existem várias frases para nos ajudar a decorar. Uma delas é: fui ontem no clube, preguei e saí correndo para o hospital. Trocando um E por um I aqui, né? Então, o que isso nos diz? Que quando há uma ligação covalente entre dois elementos, o elemento mais eletronegativo vai ficar com a densidade eletrônica mais próxima dele. Se nós tivermos uma ligação entre dois elementos iguais,
veja que a eletronegatividade é igual, então nós não temos nenhum puxando mais do que o outro. Isso daqui... aqui tá... Acabei, enfim, falando, explicando o que está escrito ali. Deixa eu ver aqui. Olha só. Então, lembra que eu falei para vocês, né, que existem entre as ligações. Essas ligações podem ser, por exemplo, aqui, olha só, ligações consideradas covalentes, como, por exemplo, a água, que ela está mais próxima das ligações covalentes, mas essa água, mesmo assim, vai ter um certo caráter de ligação iônica. Então, a gente diz que quando ela é majoritariamente covalente, que elas fazem ligações covalentes, mas elas têm um caráter iônico. Portanto, aqui, olha só, nessa questão, o que ele falou assim? The position of the elements in the periodic table are shown below. Which one of the following pairs of elements is most likely to perform a covalent bond? Ou seja, nós queremos aquele elemento que tem o maior caráter covalente dentre esses apresentados aqui, tá? Os compostos que apresentam ligações com o maior caráter de ligação covalente dentre os apresentados. Tá, veja que para que nós tenhamos um composto que tem um caráter covalente maior, a eletronegatividade não pode ser muito diferente entre um composto e outro. A eletronegatividade, elas têm que ser parecidas. Deixa eu ver se tem uma tabela aqui com a eletronegatividade. Não acredito que eu não coloquei. Não. Enfim, existe uma tabela com elétron mostrando qual é a eletronegatividade de um elemento, de outro elemento. Por exemplo, o flúor aqui, ele vai ter a maior eletronegatividade, se não me engano é 4. É representado aqui para o flúor. E, enfim, e assim por diante. Mas a gente não precisaria, a gente não poderia usar essa tabela para resolver esse exercício. Como que a gente vai resolver ele? Veja que se a gente for comparar aqui então esses elementos, vamos eliminando aquelas alternativas que a gente sabe que elementos parecidos tenham eletronegatividades muito diferentes. Ou seja, se nós conseguirmos achar, nós vamos procurar pela molécula, pela ligação que apresentar a menor diferença de eletronegatividade, tá? Então, olha aqui. Entre magnésio e bromo, o nosso magnésio está aqui e o nosso bromo está aqui. Veja que nós temos, dentre os metais, qual é o elemento que possui a maior eletronegatividade? O berílio, aqui em cima. Como é que eu sei disso? Veja que a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. O berílio, ele vai ter a maior eletronegatividade. Já nesses elementos aqui, qual é o elemento que apresenta a menor eletronegatividade? Se a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, nós vamos ter o iodo como sendo o elemento com a menor eletronegatividade. O silício, o carbono aqui também, eles acabam apresentando eletronegatividades bem baixas, tá? Porque eles estão mais aqui, olha só, afastados do flúor. Beleza. Entre o magnésio e o bromo, a gente vai ter que comparar agora com um outro composto aqui, né? Com outra molécula. Olha só, estrôncio, que é esse daqui, e o oxigênio. Veja que esse elemento estrôncio, ele acaba tendo uma eletronegatividade menor do que o magnésio, tá? Então, se ele for ter uma eletronegatividade menor que a do magnésio e o oxigênio tem uma eletronegatividade maior do que a do bromo,
vamos pegar e colocar aqui a nossa linha de eletronegatividade. Von Klebriski pH. Olha, o bromo ele está aqui e o oxigênio ele está aqui. O oxigênio ele tem uma maior eletronegatividade. Veja que o estrôncio ele vai ter menor eletronegatividade se ligando com o oxigênio, que vai ter uma maior eletronegatividade. Isso daqui vai dar uma diferença de eletronegatividades muito grande. Se a diferença de eletronegatividade for muito grande, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico desse composto, tá? Então veja que entre a e B, a A ela tem um caráter de ligação mais covalente do que a B. Vamos pegar a C agora. Potássio e cloro. Então a gente já eliminou essa daqui, né? Potássio e cloro. Potássio está aqui, cloro está aqui. Veja que o cloro, ele agora, né? Ele tem uma eletronegatividade bem alta, maior do que a do bromo, que é do brometo de magnésio aqui, né? E o potássio tem uma eletronegatividade menor. Então veja que aqui, olha, eu vou colocar aqui entre magnésio e o bromo, e agora a gente vai comparar o potássio e o cloro. Magnésio e potássio, quem tem a menor eletronegatividade? Potássio. Bromo e cloro, quem tem a maior eletronegatividade? O cloro. Se ambos os elementos eles possuem uma diferença maior, maior vai ser o caráter iônico dessa ligação, tá? Então veja que nós estamos procurando um elemento metálico e um elemento ametálico que possuam diferenças de eletronegatividade pequenas. Esse vai ser o composto que apresenta o maior caráter de ligação covalente. Então veja que aqui também a C não poderia ser verdade. Próximo, D, entre o cálcio e o cloro. Agora, vou pegar um laranja. O nosso cálcio, ele vai estar aonde? Aqui. E o cloro aqui, né? Olha só que interessante. Entre o magnésio e o cálcio. Qual tem a menor eletronegatividade? O cálcio, né? Então, o cálcio vai ter a menor eletronegatividade e o magnésio vai ter a maior eletronegatividade. Entre o bromo e o cloro, o cloro tem a maior eletronegatividade e o bromo tem a menor eletronegatividade. Veja que aqui nós queremos os metais, nós queremos com maior eletronegatividade e os ametais com menor eletronegatividade. Portanto, aqui, olha só, nós temos uma alta diferença de eletronegatividade. Desse jeito, não teríamos uma ligação com um caráter covalente maior do que a da letra A. Podemos riscar também. Última agora, para fechar com chave de ouro, nós temos o nosso berílio, que ele está aqui, e o nosso iodo, que ele está aqui. Olha só, berílio e iodo. Entre o berílio e o magnésio, qual tem a maior eletronegatividade? Berílio. Berílio ele tem a maior eletronegatividade. Entre o bromo e o iodo, quem tem a menor eletronegatividade? O iodo aqui, olha só. Então, o iodo tem a menor eletronegatividade. A diferença de eletronegatividade entre o berílio e o iodo vai ser menor do que a diferença de eletronegatividade entre o magnésio e o bromo. Portanto, o berílio e o iodo vai ter o maior caráter covalente, tá? E o menor caráter iônico da ligação entre esses dois elementos. Questão muito, muito, muito boa essa. E caiu no iMatch. Beleza. Então, visto isso, podemos continuar. Vai ver sobre a
estrutura 3D dessas moléculas. Veja que dependendo da quantidade de ligações e de como essas ligações são feitas, essas estruturas 3D desses elementos, dessas moléculas vai ser diferente, tá? Veja que quando nós tivermos dois elementos se ligando um ao outro, nós sempre temos uma estrutura linear, tá? Mas, veja, repare que quando nós tivermos dois elementos com eletronegatividade diferente, veja que a nuvem eletrônica ao entorno do elemento flúor ela será maior, ou seja, o flúor tende a ter uma nuvem eletrônica maior perto dele porque ele é mais eletronegativo. Nós representamos com esse delta menos aqui, essa nuvem eletrônica, tá? Da mesma forma, quando nós tivermos aqui o iodo e o bromo, viu? Agora, se nós tivermos um elemento se ligando a um elemento se ligando a dois outros elementos, aí a coisa já começa a ficar um pouco diferente, porque pode ser que nós tenhamos estruturas 3D diferentes, tá? Veja só aqui, esse exemplo aqui é o da água, né? Veja que agora ela não está linear. Por que ela não está linear? Porque tem esses dois pares eletrônicos aqui sobrando. Geralmente, nós temos a conformação tetraédrica presente em muitas das moléculas que encontramos na natureza. É uma conformação espacial tetraédrica, por quê? Se nós tivermos o elemento representado aqui no meio, por exemplo, o oxigênio representado aqui no meio, né? Ele vai ter uma ligação com o hidrogênio em um vértice aqui, a ligação com outro hidrogênio nesse vértice, e nos outros dois vértices nós temos um par eletrônico. Veja que os pares eletrônicos eles acabam ocupando o lugar aonde seria umas outras duas ligações, né? Enfim, mas o oxigênio não precisou fazer essas outras duas ligações porque ele já completou o octeto. Se por um acaso fosse um carbono aqui no meio, aí já seria diferente, porque o carbono ele faz 4 ligações para conseguir completar o octeto. Então daí nós teríamos aqui, olha só, 4 ligações e 4 hidrogênios e teríamos essa conformação tetraédrica. Veja que, voltando por exemplo da água, nós temos um ângulo entre essas ligações de 104,5 graus e ele vai ter essa carinha aqui, olha só, como eu havia desenhado para vocês. Esse daqui é a representação 3D, né? Depois a gente vai ver mais sobre esses ângulos. E nós temos também aqui a representação do metano, né? Um carbono no meio e 4 hidrogênios, uma em cada ponta do tetraedro. Nós temos também a conformação linear para uma ligação entre 3 elementos, que é o caso aqui, ó, do CO2. Veja que aqui nós temos oxigênio, carbono e oxigênio. Essa molécula acaba tendo, olha só, uma conformação linear porque não tem aqui pares eletrônicos sobrando aqui em cima, né? Todos os pares eletrônicos eles acabaram fazendo ligação com o oxigênio. Todos os pares eletrônicos do carbono, né, acabaram fazendo ligação com o oxigênio. E olha só que interessante aqui. Veja que o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Portanto, nós representamos aqui, ó, com delta negativo. Só que nós temos 2 oxigênios, então a nuvem eletrônica ela vai ficar mais concentrada ao redor dos oxigênios. Só que, como um oxigênio puxa de um lado, o outro puxa de outro, essa molécula acaba tendo acaba não sofrendo uma polarização, ou seja, não tem um dipolo. Quando nós temos uma molécula assim, em que 2 elementos têm eletronegatividades diferentes, veja que aqui nós representamos a densidade eletrônica mais ao lado do flúor, ou seja, essa molécula ela vai ter um dipolo permanente, aonde nós temos uma região mais rica em cargas negativas e outra região mais pobre em cargas negativas. Aqui já não. Veja que aqui nós temos uma região rica em carga negativa aqui e outra região rica em carga negativa aqui. O carbono acaba ficando pobre aqui.
Porém, essas duas cargas negativas acabam não puxando nem para um lado e nem mais para o outro, né? Então, nós não temos a polarização da molécula como nós temos aqui. Veja que aqui nós temos uma polarização com o negativo desse lado, a polarização com o positivo desse lado aqui, olha só. Já aqui não, imagina um oxigênio tentando puxar para um lado, outro oxigênio tentando puxar para o outro, essa molécula acaba sendo apolar, ou seja, não tem essa polarização. Nesse caso aqui, a molécula ela é polar. E uma molécula ser apolar e polar acaba mudando muito, porque geralmente moléculas polares tendem a ficar com outras moléculas polares. Moléculas apolares tendem a ficar com outras moléculas apolares. Isso explica o porquê água e óleo não se misturam. O óleo ele é apolar, a água é polar. Então, elas acabam sendo immiscíveis, tá bom? E agora, visto isso, a gente consegue entender por que às vezes nós temos umas moléculas que fazem 3 ligações aqui, mas elas são apolares, que é o caso do CO2, é por causa da sua conformação 3D, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês rapidinho, como é que a gente sabe o ângulo formado pelas moléculas aqui? Veja aqui, quando nós tivermos uma molécula e ela for um metano, por exemplo, nós temos a ligação um ângulo de ligação entre uma ligação em carbono e hidrogênio e outra ligação entre carbono e hidrogênio de 109,5 graus. Isso daqui é que vai aparecer na maioria dos casos. Quando nós tivermos a presença de um par eletrônico sobrando, como é o caso da amônia aqui, olha só. A amônia ela tem essa cara aqui. E um parzinho eletrônico sobrando aqui em cima, o ângulo cai para 107. Por quê? Porque cada par eletrônico vai empurrar um pouco mais essas ligações para baixo. Então, acaba fechando um pouco esse ângulo. E para cada par eletrônico, nós temos a diminuição de 2,5 graus nos ângulos de ligação. Portanto, se antes era 109,5, passa a ser agora 107. E se nós tivermos outra molécula aqui, como é o caso da água, e ela tem 2 pares eletrônicos, os 2 pares eletrônicos vão fazer uma redução de 2 vezes o 2,5, ou seja, 105 graus, dessa maneira resultando no 104,5 graus. Cadê? 104,5 graus, tá? Então, essa é a regrinha, para vocês saberem quando um ângulo vai ser um pouco mais fechado ou um pouquinho mais aberto, tá bom? Agora, forças intermoleculares. As forças intermoleculares, elas podem ser van der Waals forces, dipole-dipole forces, hydrogen bonds. Ou seja, o que elas acabam fazendo? Intermoleculares é entre as moléculas. Nós vimos as forças entre elementos que poderiam ser feitas através de ligações iônicas, covalentes ou metálicas. Isso daqui entre um elemento e outro. Agora nós temos a molécula. Quando nós juntamos vários elementos, nós formamos uma molécula e essas forças de interação entre as moléculas vai definir o estado físico. Aqui, de novo, é a representação, né, do nosso dipolo que acaba acontecendo quando nós temos essa polarização de uma molécula. Veja que quanto maior a eletrosfera de um elemento, de uma molécula, maior será a polarização que ela vai sofrer. Ou seja, veja que o hélio aqui, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Quando você aproxima esse hélio de uma outra molécula que já está polarizada, ele também vai se polarizar, tá? Ele vai sofrer aqui, ó, vai ter uma região em que vai ficar com uma concentração maior de cargas negativas e uma região que vai ficar com uma concentração menor de cargas negativas. No entanto, se a gente pegar um outro gás nobre que tenha uma eletrosfera maior, essa polarização aqui
vai ser maior, porque você tem mais elétrons, tá? E o que isso acontece? Veja que quando você aproximou essa molécula de hélio de uma, por exemplo, de uma água aqui, né? Em que nós temos o oxigênio, aqui, ó, um hidrogênio aqui, um oxigênio aqui, um hidrogênio aqui. Veja que o oxigênio acaba puxando mais os elétrons para si, ou seja, ele vai ficar com uma densidade eletrônica maior. E aqui nós temos uma densidade eletrônica menor. Isso vai fazer com que na molécula de hélio ocorra a mesma coisa, uma polarização. Essa polarização vai resultar na polarização de outras moléculas. Isso vai fazer com que ocorra a atração entre duas moléculas de hélio, ou seja, um dipolo induzido acaba de se formar. Por quê? Porque esse dipolo foi induzido por uma outra molécula. Tá? A molécula de hélio, ela não é polarizada por natureza se deixar ela ali paradinha. Agora, colocou perto de uma outra molécula, aí ela já acaba se polarizando. E veja que no mundo que a gente vive, sempre vai estar em contato com alguma coisa, né? Sempre vai ter alguma outra molécula para acabar polarizando isso. Então, as forças de Van der Waals, ou a gente acaba chamando de forças de dipolo induzido, acontece por causa disso, porque você forma um dipolo induzido aqui, tá bom? Beleza. Essas forças vão ser responsáveis por manter uma molécula próxima da outra. Veja que isso pode influenciar e influencia no estado físico. Quanto maior as forças entre as moléculas, mais grudadas elas ficam. Então, elas vão ficar num estado ou líquido ou sólido, tá? Dependendo muito da temperatura, obviamente. Agora, se nós tivermos o dipolo é quando nós temos a formação de um dipolo permanente, ou seja, duas moléculas que possuem dipolo permanente acabam interagindo entre si. O caso do CO2, que eu havia comentado, ele não tem esse dipolo. Veja que ele é uma molécula apolar, tá vendo? Mas, no caso aqui, olha só, do nosso tetracloreto de carbono, ou tetraclorometano, né? Como é que é formado essa molécula aqui? Veja que aqui parece que nós temos também uma molécula polar, mas na verdade é uma molécula apolar, porque se nós fôssemos pensar no tetraedro, deixa eu desenhar aqui um pouco em perspectiva. Olha só, não sei se adiantou muito, mas tudo bem. O nosso carbono vai estar no meio, o nosso cloro vai estar aqui, cloro aqui, cloro aqui, cloro aqui. As ligações, elas vão ser feitas todas com 109,5 graus. Veja que todas essas ligações aqui, não importa se você estiver comparando essa ligação com essa ligação aqui, essa ligação com essa daqui atrás, essa ligação com essa, todas têm 109,5, ou seja, os cloros eles acabam puxando todos de uma forma e faz com que essa molécula acabe sendo apolar. Nas moléculas em que nós temos aí agora uma diferença, que é aqui no tetraedro, estou tentando desenhar aqui de um jeito diferente, mas eu não consigo, gente, enfim. Eu vou desenhar do jeito que eu sei. Olha só. Nós temos carbono no meio. Um cloro de um lado, outro cloro de um lado. Agora, olha a novidade, hidrogênio e hidrogênio. Quem é mais eletronegativo? Cloro, muito bem. Esse cloro acaba puxando a nuvem eletrônica mais para próximo de si, né? Então, você cria aqui, olha só, um dipolo permanente, aonde nós temos uma densidade eletrônica maior aqui e uma densidade eletrônica menor aqui, né? Deveria ser representado de maneira diferente. Aqui, né? Isso faz com que uma molécula de diclorometano ela consiga interagir melhor com uma outra molécula de clorometano.
fazendo a ligação aqui, né, uma atração, na verdade, momentânea ali entre uma molécula e outra por esse motivo. Então isso, olha só, acaba gerando essa atração. Uma molécula de cloreto de hidrogênio, né, ou ácido clorídrico, acaba tendo também essa atração aqui. Veja que essa atração ela é até maior e faz com que nós tenhamos ácido clorídrico a temperatura de fusão do ácido clorídrico e de ebulição, consequentemente, também, ela é maior do que a temperatura de ebulição, por exemplo, de um CO2, que é gás a temperatura ambiente. Tá? Então, isso acaba sendo muito importante para a gente definir se uma molécula está no estado líquido, está no estado gasoso. Agora, já a terceira interação intermolecular que nós temos é a ligação de hidrogênio. Veja que a ligação de hidrogênio, ela também é uma ligação intermolecular, ela não ocorre entre os elementos como uma ligação covalente. Melhor, lógico, né? Você vai ter os elementos envolvidos, mas essa ligação aqui ela não é do tipo de ligação que você não consegue romper. Você não precisa de uma reação química para romper essa ligação ou para estabelecer essa ligação. Ela pode ser feita entre duas moléculas, tá? E para você acabar rompendo essa ligação, basta que você forneça energia, e é uma energia para a mudança de estado físico também, como por exemplo aqui a água está sendo representada, né? Veja que na água você tem um hidrogênio fazendo uma ligação de hidrogênio com um oxigênio aqui. E por que isso acontece? Você tem lá na Font-Lebrisky, pH, você tem os três elementos mais eletronegativos fazendo ligação com o hidrogênio. Olha só, o oxigênio está fazendo ligação com o hidrogênio. O oxigênio ele puxa muito os elétrons para si, deixando o hidrogênio muito carente de elétrons. E como o oxigênio da outra molécula tem pares eletrônicos sobrando aqui, né? E ele também tem uma nuvem eletrônica muito grande, esse hidrogênio que está sedento por elétrons acaba fazendo essa ligação de hidrogênio aqui. O mesmo acontece para os hidrogênios que estão ligados a flúor e nitrogênio. Ou seja, para você ter ligação de hidrogênio, você precisa ter hidrogênios ligados a flúor, oxigênio e nitrogênio. Vamos ver se tem uma questão que fala sobre isso. Aqui, ó. The boiling point of hydrogen H2 é menos 253. The boiling point of hydrogen chloride HCl é menos 85. Which statement explain the difference in boiling point of these two substances? The HH bond is weaker than the HCl bond. Veja que nós não estamos fazendo uma reação química quando estamos transformando de estado físico. Portanto, não tem quebra de ligações covalentes aqui, tá? Então, está errado. Hydrogen chloride has stronger intermolecular forces of attraction. Perfeito. The two substances have different chemical properties. Sim, tem tem propriedades químicas diferentes, mas isso não explica o porquê que um tem um ponto de ebulição diferente do outro. Hydrogen is an element, but hydrogen chloride is a compound. Isso não explica nada também. Hydrogen has hydrogen bonds between molecules. Aí é que tá. Hidrogênios não tem hydrogen bonds. Porque hydrogen bonds ocorre só quando você tem o FON. E esses elementos têm que estar ligados ao hidrogênio. Não basta você só ter ele numa molécula. Por exemplo, se você tiver aqui, ó, o diclorometano, que a gente havia visto, né?
ou difluormetano, ou difluoreto de metano, difluoreto de carbono. Desculpa, eu não me lembro agora o nome desse composto, mas é 2-fluor metano, 2-fluorometano. Isso daqui acho que seria o nome IUPAC para essa molécula. O que você tem aqui? Você tem flúor? Tem hidrogênio? Tem. Eles fazem então ligação de hidrogênio? Não. Aí é que tá. Para você ter a ligação de hidrogênio, você precisa necessariamente que um hidrogênio esteja ligado a um desses 3 elementos. O que é diferente de você ter, por exemplo, aqui, ó, um álcool, por exemplo. Olha só, aqui no álcool você tem um hidrogênio ligado a um oxigênio. Aqui sim, aqui ocorre ligação de hidrogênio, tá? Aqui não. Então, atenção com isso. Beleza? Indo para frente agora. A questão do ângulo de ligação aqui eu já expliquei para vocês. E não existe somente as conformações tetraédricas. Olha só, nós podemos ter as conformações trigonais, bipiramidais também, tá? Veja que aqui, poxa vida, será que ele pulou a piramidal? Ah, aqui, ó. Eu vou passar para a piramidal antes, tá? Veja que aqui nós temos o formato de uma pirâmide de base triangular, tá? Mas essa pirâmide de base triangular aqui, ela veio desse carinha aqui, olha só, do tetraedro. Veja que o nosso nitrogênio ele continua no centro. Nós temos um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Porém, nós temos um par eletrônico aqui em cima. Então, ao invés de nós termos um tetraedro aqui, nós cortamos aqui, né? E temos uma base, uma pirâmide. Olha só. O que nós chamamos de uma conformação piramidal. Tá bom? Veja que o par eletrônico ele acaba não sendo representado na estrutura. Beleza. Voltando aqui agora, se nós pegarmos agora essa conformação aqui, olha só, nós temos 2 pirâmides, uma em contato com a outra. Veja que aqui em cima é uma pirâmide trigonal, aqui embaixo é uma pirâmide trigonal também. E isso daqui acontece quando nós tivermos 5 ligações, um fósforo se ligando a 5 cloros, por exemplo. E o ângulo será de 120 graus. Por que isso acontece? 120 graus aqui, né? Nesse centro aqui. Por quê? Veja que aqui é 360 divididos por 3. Então vai dar 120 para cada ângulo aqui. O fósforo ele vai estar representado no meio. Nós temos um cloro aqui, um cloro aqui, um cloro aqui, um aqui e outro aqui. Então, as ligações entre fósforo e cloro por exemplo, o ângulo entre essa ligação e essa daqui será de 90 graus. Entre essa ligação e essa aqui será de 90. Aqui, 90 graus. Aqui, 90. Tudo 90 graus. Agora, se nós comparássemos as ligações entre esse cloro e esse, 120 graus. Tá bom? Outra conformação que é possível é a bipiramidal de base quadrada. Agora não é bipiramidal de base triangular. Ou trigonal bipiramidal, né? Aqui, olha só, bipiramidal de base quadrada, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. 6 pares de eletrônicos sendo compartilhados, tá? Isso ocorre, por exemplo, aqui na molécula de flúor e enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexafluoreto de enxofre. Olha só. Aqui, veja que
como a base é quadrada, acaba sendo 90 graus de ligação entre todas as ligações. Oxe, volta. Tá bom? 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui e 90 aqui embaixo também, 90 aqui em cima. Vamos ver. Beleza. Aqui já foi explicado. Aqui nós temos também... Ah, olha só aqui também. Veja aqui no tetrafluoreto de cloro, se eu não me engano, se é esse o nome, não tenho certeza se é esse o nome, mas nós vamos ter o seguinte, olha só. O cloro vai estar no meio, ele vai estar ligado a 4 flúors, tá? E nós temos 2 pares eletrônicos. Veja que tem um elétron a mais aqui, ó, ele acaba sendo representado aqui, tá? Mas 2 pares eletrônicos ali que vão ficar nas extremidades, que era para ser da estrutura bipiramidal de base quadrada. Lembra lá da bipiramidal de base quadrada? Parece ser muito ela, né? Só que lembra que a gente não representa os pares eletrônicos. Portanto, para ser considerado a estrutura 3D dessa molécula, nós pegamos só as ligações. Veja que é quadrada aqui. Então, nós temos essa conformação quadrada, tá bom? Não vai ser tetraédrica nesse caso aqui, porque nós temos os pares eletrônicos. Ok, isso daqui acho que é só para explicar a diminuição dos ângulos, né? Que ocorre quando você tem mais de um par eletrônico sobrando. E deixa eu ver aqui se a gente vai ter algum exercício interessante para ser feito. Ah, esse daqui, ó. Which option correctly describes the following features of a silicon tetrahydrate molecule? Então, se é Si tetrahydrate, quanto que nós temos? Ah, olha, outra coisa aqui também. Eu desenhei aqui, mas eu nem vi ali ainda quantos elétrons tem no silício, né? Fiz errado, olha só. Por quê? A gente tem que ver quantos elétrons o silício tem na camada de valência. Vamos fazer a distribuição eletrônica. Para 14 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4... Não, 3p2 aqui, né? 10, 14, isso mesmo. Camada eletrônica de valência é a 3, portanto 4 elétrons. 4 elétrons, eles vão estar distribuídos dessa maneira e vão fazer uma ligação com cada um. Veja que não temos pares eletrônicos aqui em cima nem aqui embaixo. Então, essa conformação aqui, na verdade, ela vai ser tetraédrica. Olha só. Por quê? Lembra que os elementos eles ficam distribuídos no espaço o mais afastado possível um dos outros. E a formação 3D que faz com que isso aconteça é a conformação tetraédrica para 4 ligações e quando você não tem nenhum par eletrônico sobrando. Portanto, ele vai pedir número de bonding pairs of electrons. Então nós temos 4 bonding pairs of electrons. Aqui, ó. Agora sim, só representado, né? 4 bonding pairs of electrons. A gente já elimina A e a B. Depois, number of lone non-bonding pairs in the valence shell of the silicon atom. Não temos nenhum lone pairs. Depois, bond angle. Lembra lá qual que era o bond angle de uma conformação tetraédrica? 109,5 graus. Se nós... Então, ali a gente consegue marcar a letra C como sendo o gabarito, tá? Veja que é importantíssimo a gente saber aqui mais ou menos qual que é o ângulo de ligação entre esses elementos. Queria mostrar isso para vocês, que o IMET acaba cobrando essas coisas, tá bom? Muito obrigado, gente. Fica aqui mais alguns exercícios para vocês e até mais. Tchau, tchau.